Oi, gente. Olá, detetives. Tudo bem com vocês? Então, por conta, dessa pandemia, por conta de isso que está acontecendo aí em todo o mundo, a gente não tá podendo cultuar a Deus e também não tá podendo ir à igreja, citar a palavra do Senhor. E por conta disso, então, eu decidi gravar esses vídeos para vocês não ficarem sem o estudo da palavra de Deus, certo? Já fazem 4 sábados que a gente não se vê. E então hoje... desculpa aí, só deixa eu arrumar minha câmera aqui, gente. Acho que agora foi. Tá meio ruim. Então eu decidi gravar pra vocês pra gente não ficar sem estudar a lição. Espero que vocês tenham estudado aí durante a semana. Então hoje a lição de número 14, que tem por tema no tribunal. A gente vai falar sobre ela. Da série de lições aqui, ó. Número 7, Detetive Júnior, gente da Bíblia, tá? Então, todo mundo aí já pega a sua lição, deixa aí do ladinho. Pega um lápis, uma borracha para escrever um mistério, igual lá na escola bíblica, gente. E a Bíblia, muito importante, que a gente vai ler junto também alguns versos aqui, tá? Antes de a gente ouvir a história, na mensagem dessa manhã, vamos orar? Convido você então a fechar o seu olho aí, onde você tá, no seu quarto, na sala, onde você estiver, tá bom? Vamos fechar nossos olhos e orar a Deus? Querido Deus, ó Pai, eu te agradeço, Senhor, por mais um sábado e pela oportunidade de estar aqui falando da Tua Palavra. Eu peço ao Teu Espírito Santo que o Senhor venha trabalhar no nosso coração, que nós possamos aprender, Senhor Deus, sobre a Tua Palavra nessa manhã. Em nome de Jesus, Senhor, venha alcançar a cada vida, a cada coração que está assistindo, Senhor, desse vídeo. Em nome de Jesus, ó Pai, abençoa. Nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém? Muito bem, pessoal. Como é que a gente começa a nossa aula? Vamos ver se vocês lembram. Geralmente lá com a lista, da presença, chamada, e a senha, Como combinado, assim, vocês vão mandar pra mim no vídeo depois, hein? Vou ficar esperando ali. Mas depois, geralmente, nós temos algo... O que será? Nosso mistério, gente. Nosso famoso mistério, Que a gente tem que desvendar em toda a investigação. E vocês são detetives, Então, eu conto com vocês hoje pra gente desvendar esse mistério. O nosso mistério de hoje, ele tá muito bem fechado aqui. Está bem protegido, porque tem a ver com a lição de hoje, E antes da gente abrir o nosso mistério aqui, eu quero falar com vocês sobre pessoas famosas, certo? Queria saber de vocês aí, Vocês não vão poder me responder, mas para vocês pensarem. Vocês, sei lá, têm algum fã? Admiram alguma pessoa? Ou já viram de perto, já tiveram a oportunidade de tirar foto com uma pessoa famosa? Já tiveram a oportunidade de ver uma pessoa famosa? Como que é, geralmente? Todos nós conhecemos um pouco da vida de alguma pessoa famosa, não é mesmo? Então, nós já vimos na televisão, ou pesquisamos na internet, ou vimos que não é tão fácil assim, certo? Uma pessoa famosa, por exemplo, ela aparece no supermercado do nosso bairro? Não, gente? Porque imagina só como seria se uma pessoa bem famosa, por exemplo, um jogador de futebol aí, não vou citar nome, mas se aparecesse no bairro, assim, da nossa casa, na rua, como seria? É até perigoso, não é mesmo? Porque geralmente essas pessoas têm muitos bens, dinheiro, E a gente sabe como é, Então, o que será que isso tem a ver? Vamos lembrar. Depois a gente vai relembrar aqui que eu vou tirar o mistério da nossa lição, que tem a ver com isso que eu tava falando com vocês. Então, o mistério, peguem lá o lápis, caneta para anotar. Da nossa lição de hoje é assim: todo cristão é um guarda-costas. Você sabe de quem? Vou ler de novo aqui. Todo cristão
é um guarda-costas. Você sabe de quem? De quem será que a gente é guarda-costas, gente? Então, sobre isso que eu queria falar com vocês. Geralmente, as pessoas famosas, ela tem o quê? Guarda-costas, não é isso? Então, geralmente elas têm um motorista particular, mas provavelmente elas têm um guarda-costas, uma pessoa que as protege. Já dei a resposta para vocês. O que é um guarda-costas? Alguém que protege, né? Então, muito bem. Hoje nós vamos falar sobre isso, então, né? Trazendo uma história de um homem. Antes de falar a história desse homem, eu queria contextualizar aqui para vocês como que era antigamente, na época que esse homem vivia. Então, como a gente sabe, Jesus ele veio ao mundo, pregou, fez milagres, falou do nome de Deus, falou que ele era o Filho de Deus. Muitas pessoas começaram a seguir, muitas pessoas começaram a crer em Jesus. Mas, ainda como hoje acontece, muitas pessoas também odiaram Jesus, maltrataram Jesus e levaram Jesus à morte, não é mesmo? E essas pessoas, depois que Jesus morreu, ainda continuaram odiando a Jesus e não crendo que ele era o Filho de Deus que tinha sido enviado por Deus. Então, mesmo Jesus ressuscitando, morrendo e ressuscitando, essas pessoas continuavam perseguindo aos cristãos que falavam da palavra de Deus. Então, lá em Jerusalém, depois de Jesus ter morrido, né, esse homem que eu vou falar continuou pegando a palavra do Senhor. E algumas pessoas não gostaram, então, e falaram o seguinte: este homem não para de falar contra o nosso santo templo e contra a lei de Moisés. Nós o ouvimos quando ele dizia que esse Jesus de Nazaré vai destruir o templo e mudar todos os costumes que Moisés nos deu. Então, o que nós podemos pensar aqui desse verso? Que está sendo uma acusação sobre alguém que seria um homem. Será que esse homem seria mentiroso? E por que será que ele foi acusado dessa forma? Que esses homens da lei aqui estão dizendo, né? Este homem não para de falar contra o nosso templo. Então, como eu disse para vocês, a palavra de Deus ela estava se espalhando, inclusive muitos sacerdotes que antes não eram convertidos se converteram à fé cristã, né, do verdadeiro evangelho. E o homem que a gente vai estudar nessa lição, o personagem é Estevão. Estevão era um homem que estavam falando. Ele continuava a pregar e pelo Espírito Santo operava muitos milagres. Agia com sabedoria durante as discussões, por isso os homens ainda ficavam com muito mais ódio, né, e raiva no seu coração, porque Estevão tinha sabedoria vinda de Deus. E aí o que acontece? Estevão, certa vez, estava pregando sobre, né, Jesus e a sua palavra e seus milagres, e ele sofreu algumas acusações. Esses homens que não gostavam de Jesus e não gostam do Evangelho, eles pagaram outras pessoas para acusar Estevão sobre uma coisa que ele não estava fazendo. Porque Estevão estava falando sobre a verdade da palavra de Deus. E esses homens não queriam que a verdade da palavra de Deus fosse dita às outras pessoas. Então, por conta disso, Estevão foi preso, foi acusado. Então, ele foi trazido aos sacerdotes e mestres da lei para que fosse julgado. Essa é a pista 1, então. Estevão ele foi acusado mesmo sem cometer nenhum erro, certo? Pista 2, a defesa. Como será que Estevão reagiu quando ele foi preso? Será que ele foi como Jesus? Que quando os
os guardas vêm prender Jesus, eles perguntam: quem é Jesus? Vocês lembram o que Jesus fala? Jesus fala: eu sou, né? Diz que até quando Jesus fala isso, todo mundo cai de joelho, porque ali Jesus estava se entregando, né? Jesus, ele não se defendeu, porque ele sabia que ele tinha que morrer no nosso lugar. E o que vocês acham que aconteceu com Estevão? Ele estava falando sobre o evangelho, estava pregando a palavra de Deus, e aí vieram as pessoas e acusaram ele de uma coisa que ele não cometeu. E antigamente, quem era acusado tinha que ser julgado diante dos mestres, assim como Jesus foi julgado, né? Vocês lembram, né? Então, gente, Estevão ele não se preocupou em se defender das suas acusações, mas ele aproveitou esse momento ainda para continuar falando da palavra do Senhor. Imaginem só você é acusado de alguma coisa, é levado para ser julgado e lá no julgamento você continua defendendo aquilo, né, que você tem como verdade. E foi isso que aconteceu com Estevão. Ele foi um cristão verdadeiro. Ele não teve medo do que poderia acontecer. Porque eu não sei se vocês lembram, mas qual era a consequência da pessoa que blasfemava contra Deus, que era a acusação que tinham feito contra Estevão? Que era uma acusação falsa, né? A consequência era a morte. E mais adiante a gente vai ver o que acontece com Estevão, né? Ele sabia da consequência que poderia levar esse ato dele de não negar Jesus. Mas ele foi fiel, né? Ele foi forte, ele continuou falando da palavra do Senhor e do evangelho do Senhor. E esses homens ainda ficaram mais irados por conta dessa atitude, né, de Estevão. Aí esses homens, então, ao final, então, a sentença, que seria a terceira pista, então. Primeira pista, vocês lembram? A acusação. Estevão é acusado por um ato que ele não fez, assim como Jesus. Segunda pista, a defesa. Estevão, ele poderia se defender, dizer não, é tudo mentira isso, eu não disse nada disso, eu sou inocente, né? Mas ele faz diferente. Ele continua falando da palavra do Senhor, em nenhum momento ele nega Jesus. E terceira pista, a sentença. O que vocês acham que acontece com Estevão? Eu falei pra vocês que é a morte, geralmente, né, para as pessoas. Será que Estevão morre por Jesus? Vocês já ouviram a história de Estevão antes? Então, ao final do discurso, os membros do conselho, os sacerdotes, ficaram furiosos com Estevão. Eles não esperavam nada diferente. Mas Estevão ele teve um presente especial de Deus nesse momento. E eu quero ler com vocês agora. Então, se vocês puderem pegar a Bíblia de vocês, a gente vai ler Atos 7, 55, 56. Atos 7, 55, 56. Que fala assim, ó. Então disse Estevão dizendo, né? Olhem, eu estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem em pé ao lado direito de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e gritaram bem alto. Avançaram todos juntos contra Estevão. Eu li o 57 também. E o 55 agora eu vou ler para vocês. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus e viu também Jesus em pé, ao lado direito de Deus. Certo? Olha só que visão privilegiada, gente, que Estevão teve antes da sua morte. Porque logo mais a gente vai ver na história que Estevão ele é morto apedrejado. Ele é retirado da cidade e morre. Mas antes de morrer, Estevão teve uma visão maravilhosa. Ele viu Jesus antes de morrer, gente.
Que privilégio, não é mesmo? E olhando para a história de Estevão, o que a gente aprende, né? A gente ouviu a história para aprender algo. O que você, detetive, percebeu nessa história? Você conseguiu desvendar o mistério? Você já percebeu qual que é a eureka, a descoberta desse mistério? Nós, como cristãos, eu sempre confundo, nós como cristãos, muitas vezes somos acusados por coisas que não cometemos, somos levados a situações e dificuldades. Você pode ter passado por uma dificuldade na tua escola, entre os seus amigos que você gosta. Eu não sei, né, qual que é a tua dificuldade, detetive, mas Deus sabe. E Ele quer que você seja como Estevão. Ele quer que você não tenha medo, que você seja corajoso, valente, para defender a palavra de Deus, assim como Estevão defendeu. Ele quer que você seja um guarda-costa da mensagem de Deus, que proteja a mensagem de Deus. Em muitos países, eu não sei se você já sabe na notícia, mas a gente já comentou isso também na escola bíblica. A palavra de Deus, ela não é assim como no Brasil. Eu estou gravando um vídeo para falar da palavra de Deus para vocês. Em outros países, isso é proibido, né? As pessoas são mortas por falar da palavra de Deus. E nós vivemos num país que a gente tem muita liberdade para falar de Deus. A gente pode falar de Deus na rua, a gente pode cantar louvor no parque, a gente pode falar de Deus em todos os lugares, num hospital, num presídio. E existem muitas pessoas que não têm esse privilégio que nós temos. Por isso eu quero convidar você hoje que não tenha medo de falar de Deus. Não tenha medo de falar de Deus quando essa pandemia acabar, né? Para você falar de Deus na tua escola, falar de Deus pro teu amigo. E se você tem vergonha, ora que o Espírito Santo vai te ajudar. Ora que Deus, ele vai te dar sabedoria. E Estevão, ele não tinha sabedoria que vinha dele, mas o Espírito Santo, ele buscava a sabedoria de Deus. Lembram tantos personagens que buscaram a sabedoria de Deus e tiveram. Então eu quero desafiar você. Nesse tempo de pandemia nós não estamos tendo acesso, né, convivência com pessoas, mas quando voltar, que você possa ser esse guarda-costa, defender a palavra de Deus. E por isso que a gente tem que ler a Bíblia, porque sem ler a Bíblia a gente não vai conseguir defender, né? A gente não vai saber falar, mas a gente tem que ler a Bíblia e pedir ao Espírito Santo que nos dê sabedoria. Certo, gente? Então, voltando lá ao nosso mistério, que era, deixa eu ver aqui, todo cristão é um guarda-costas. Você sabe de quem? De quem que nós somos guarda-costas? Prepare-se lá então para anotar a eureka. Todo cristão é um guarda-costas da mensagem de Jesus. Muitos cristãos morreram por levar a mensagem de Jesus, porque foram guarda-costas, porque protegeram, porque não renunciaram, ou seja, eles não disseram não, eu não conheço Jesus. Eles foram firmes até o fim. E eu e você? A gente vai ser firme até o fim? A gente está passando por uma praga, né? Isso que está acontecendo. E muitos cristãos, às vezes, já estão desanimando, já estão perdendo a fé. Mas a gente tem que defender a palavra de Deus, que isso iria acontecer, né? E continuem firme, buscando a Deus. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Eu fiz com muito carinho. E é isso, vamos orar então. Quero também falar, se vocês têm um pedido de oração, deixa ali no grupo do WhatsApp que a gente vai estar orando, tá bom?
Vamos orar então para finalizar a nossa aula? Convido você, sua família, onde você estiver, com quem você estiver neste momento pra gente orar, tá bom? Querido Deus, Pai, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos pelo teu amor, por esse sábado, por ter protegido a cada um de nós e continuar nos protegendo, Senhor. Deus, nos ajuda, Senhor, a ser como Estevão, a ter um caráter, Senhor Deus, de perseverança, que nós não possamos negar Jesus, ó Deus, nas nossas dificuldades, que nós possamos ter coragem de falar do teu amor e ser um guarda-costas, Senhor, defendendo o teu evangelho, aonde nós estivermos, ó Pai. No teu nome, Jesus, eu te peço, abençoa a vida da Poliana, da sua família, do Guilherme, da sua família, do Vinícius, da sua família, da Fernanda e da sua família. Senhor Deus, de cada um, ó Pai. Ó Deus, se eu esqueci de algum, ó Pai, que o Senhor venha também completar e alcançar neste momento, Senhor Deus. No nome de Jesus, a Sabrina e a sua família também venha abençoar, Senhor. No nome de Jesus, ó Deus, eu te peço, Senhor Deus, fica conosco. Amém. Um beijo grande, galerinha. Até semana que vem. Estaremos com a lição 15. E espero o desafio de amanhã, a senha, viu? Tchau, tchau. Feliz sábado. Fiquem com Deus.